Bom, vamos então agora para a Mesopotâmia. Mesopotâmia é o nome que os gregos deram entre rios, literalmente quer dizer o nome, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Veja aqui no satélite mais uma vez o que aconteceu ali no Nilo. Ao redor é só deserto, deserto entre o Tigre e o Eufrates. O local é irrigado por rios, por esses rios, e então a vida acontece, a vegetação acontece, as pessoas deixam de vagar pelo mundo como nômades para se sedentarizar e ali vão criando sociedades pequenas que vão se tornando grandes e vamos ver o tamanho que elas chegam. A Mesopotâmia não é tão distante assim do rio Nilo, portanto chamamos essa região de crescente fértil. Por quê? Crescente é como se fosse uma lua crescente, parece o desenho de uma lua crescente. E ali dentro desse desenho da lua crescente está a Mesopotâmia, está o Egito, o Nilo, primeira civilização bastante desenvolvida desse lugar da Mesopotâmia são os Sumérios. Os Sumérios, aqui temos a imagem de Conan. Conan é uma história em quadrinho de um cara que estudava muito a civilização suméria, que é muito antiga. Ela existiu entre 4 e 3 mil anos, então enquanto estava se formando o Grande Egito, já existiam as cidades sumérias. Aqui uma cidade que restou dela, Uruk, uma cidade suméria. A escrita deles, envolveram a escrita, cuneiforme e o sistema sexagesimal. Sexagesimal, nós herdamos isso nos nossos relógios, na forma de contar tempo. Como que os sumérios contavam tempo? Através das falanges dos dedos. Falanges são esses ossinhos, então 4 dos nossos dedos têm 3 falanges cada um, Eles contavam assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12. Quando temos 12, o que eu faço? Eu ergo um dedo da outra mão. E aí eu conto mais 12, 24, 12, 36, enfim, até dar 60. Eu tenho 12 de um lado, 60 do outro, isso que vai influenciar a formação das horas, do dia. O dia tem 12 horas duas vezes. O minuto tem 60 segundos, a hora tem 60 minutos. Isso é nossa herança desse sistema de contagem sexagesimal. Os sumérios não formaram um grande império, mas eles viviam em cidades-estado. Cidade-estado quer dizer cada cidade autônoma, é como se fosse um país independente, mas tem uma coisa em comum, a cultura suméria. Posteriormente vão ser dominados por Sargão, o Grande, e aí vem os Acádios. Os Acádios vão formar ali uma civilização muito maior, mais unificada, em que não são mais cidades independentes, mas todas as cidades sumérias são dominadas. Temos agora os Acádios como um grande império. Aqui o zigurate, forma de construção dos Acádios, essa fica em Uki. Outra coisa legal de se sacar na antiguidade é que, até hoje, na verdade, poder é uma coisa abstrata. Então, como é que eu mostro para o mundo inteiro que eu tenho poder? Faço grandes construções, como as pirâmides, as esfinges, como esse zigurate aqui. É uma forma do cara mostrar para todo mundo, quem olha, chega naquele lugar e fala, nossa, como esse cara, o dono de tudo isso é poderoso. Que grande império. Aqui vemos no mapa as cidades sumérias, pontinhos pretos, que são dominadas por esse círculo laranja, que são os Acádios. E depois eles vão ser dominados por um círculo muito maior. Esse círculo verde, que vai ser o Império Babilônico. O imperador babilônico mais importante foi Hammurabi. Hammurabi foi um cara que pensou assim, poxa vida, O cara está reclamando que ele está sendo preso, está sendo chicoteado e que ele nem sabia que estava infringindo a lei. Então o que vamos fazer em relação a isso? Aí surge o Código de Hammurabi, primeiro código conhecido de leis. Ele construía colunas em que colocava todas as leis do Império Babilônico para que as pessoas pudessem ler, ou então para quem fosse alfabetizado pudesse ler para as pessoas. E agora todos sabem da lei. Isso é a burocratização das normas de uma sociedade muito importante. Até hoje seria muito injusto uma pessoa ser presa, ser punida por algo que ela nem sabe que é crime. Portanto, parece mais que justo que a pessoa seja punida por aquilo que é previsto na lei. Esse Código de Hammurabi tem, por exemplo, a lei de Talião, que diz olho por olho, dente por dente. Se alguém arrancou o seu olho, você tem o direito de arrancar o olho da pessoa. Se alguém cortou sua mão, você tem o direito
de cortar a mão da pessoa. Olho por olho, dente por dente. Muitos séculos depois, Gandhi dirá: olho por olho, dente por dente, todo mundo vai ficar cego e banguela. E aí vem o Império Assírio, Império maior, muito maior. Depois o Império Assírio, outro império maior ainda, que é o Neobabilônico, também conhecido como Império dos Caldeus. Nabucodonosor II foi a figura mais importante desse império. Alguns que talvez passaram pela igreja quando era pequeno devem lembrar de uma figura terrível, como a Bíblia descreve, como os judeus, o Antigo Testamento escreve, que é Nabucodonosor, era um cara terrível, e era terrível mesmo. Nabucodonosor tinha a política do terror. Para dominar as pessoas, eu tenho que tocar o terror. Para as pessoas me obedecerem, eu tenho que tocar o terror. Então ele chegava numa cidade, dominava aquela cidade, como é comum através da guerra, matava as pessoas, continuava matando, matava líderes ali, dispersava as pessoas. Então ali na Bíblia os judeus veem como algo terrível. Por quê? Porque é o momento que eles são dispersos, que eles não podem mais ficar na sua terra. Mas eis que surge um império maior ainda, o Império Persa. Então a Babilônia, que estava lá no alto, como todo grande da história, um dia caiu. Isso é um pouco do ritmo da história. Um império muito poderoso, ele teve a sua fase de ascensão, que ele foi subindo, chegou no apogeu, momento de máximo poder, e depois vem a queda. A queda da Babilônia vai ser diante de um exército bem menor, um exército que parecia de pastores, de ovelha, que morava na montanha, bem pequeno. Eles riem daquele exército, mas aquele exército derrota a Babilônia, toma toda a região da Babilônia, e agora temos o Império Persa, o maior império até então, até esse momento visto na Antiguidade. Um império que vai ter muito mais poder, uma estratégia política que vai dar muito mais sucesso. Então, através dos seus imperadores, Círio, Dário I vai criar as satrápias. Então ele percebe que um império muito grande precisa ser dividido em regiões. São as satrápias, seria mais ou menos como os estados no Brasil. Nessas satrápias existe um governante que deve pagar impostos para o imperador, que deve organizar o seu exército e recursos quando for solicitado. E é aí que também é criada a primeira polícia secreta da história para vigiar esses governantes, para ver se eles não roubam o dinheiro, não pagam menos do que devem. A estratégia de dominação persa é muito melhor. Enquanto Nabucodonosor dominava pelo terror, e é um grande problema você dominar pelo terror, né? Chegar, matar líderes, dispersar as pessoas, destruir o que elas têm, isso tudo causa medo. E a pessoa com medo, ela obedece até o momento que você vira as costas. Na hora que você vira as costas, a pessoa está com um tijolo na sua cabeça, porque ela odeia você. Está te respeitando só pelo medo. Está esperando uma oportunidade de se rebelar. Já os persas não. Os persas chegavam numa região, dominavam o território. Quando dominava, eles chamavam o rei dali e falavam: "Você é o rei?" Imagina o cara, eu falei, perdi a cabeça, né? Perdi a cabeça. Não vou te matar não. Você continua sendo o rei daqui. Só deve submissão a mim, claro, né? Você vai me pagar imposto, seus soldados são meus quando eu for para a guerra, mas você continua governando aqui, tá? Aliás, eu ouvi falar que você era tão bom governante, tão bom administrador, que eu vou te dar mais províncias para você governar. E para o povo, vou construir uma estátua em homenagem ao seu Deus. Pô, imagina o cara vendo aquilo, na época. Pô, esse cara chega aqui, domina a gente, não dispersa a gente, não mata ninguém mais, deixa nosso líder continuar sendo nosso líder e ainda constrói uma estátua em homenagem ao nosso Deus. Pô, esse cara é legal. Esse cara vale a pena obedecer. Então, é uma nova forma, uma nova estratégia política que vai gerar muito mais sucesso para esse império persa. O zoroastrismo, religião de Zaratustra, importante no Império Persa, embora os persas respeitavam muito a crença de cada um. Mais uma vez, quem ia na igreja quando era pequeno deve ter visto ali a história que enquanto Babilônia era visto como um terror, os persas eram quase vistos como um salvador, né? O templo de Salomão foi reconstruído, eles puderam voltar ali à sua terra original. E os persas vão cair, vão começar o declínio a partir de Xerxes. Ironicamente, por um exército muito menor que o deles.
Enquanto eles eram um exército pequeno, derrotaram o maior, que era da Babilônia. E agora vão cair diante de um exército bem menor, que eles vão subestimar, que são os gregos, mas deixa isso para outro momento. Bom, dois povos aqui que não chegaram a ser impérios, mas que foram civilizações de bastante destaque. Primeiramente são os fenícios. Os fenícios eles não se importavam com terra, mas com mar. Resolveram criar um grande império marítimo. Dominou todo o mar Mediterrâneo, as rotas comerciais. Então os fenícios iam numa cidade, compravam algo, levavam para outra cidade que desconhecia-se aquele objeto, aquele produto, aquele alimento. E com isso eles ganharam bastante dinheiro, bastante recursos. Veja as embarcações bastante desenvolvidas. Os fenícios viviam em cidades-estado, como os sumérios, como posteriormente veremos os gregos. Não existia um império ali, um grande reino, mas cidades fenícias ao longo do mar Mediterrâneo. A maior herança que temos dos fenícios é o alfabeto. Eles tiveram uma ideia brilhante. Enquanto as pessoas escreviam nesse momento da história com desenhos, então eu faço um desenho para o peixe, um desenho para o pássaro e a palavra escrita, aquele desenho, eles resolveram fazer desenhos para cada som. Com isso, com menos de 30 desenhos, eu consigo representar cada palavra existente. Desse alfabeto fenício, vem o alfabeto grego e vem as letras que usamos como nosso alfabeto hoje. Aqui Cartago, hoje na Tunísia, que era uma cidade-estado fenícia. O último povo importante, tem uma influência muito forte na nossa cultura hoje, religiosa principalmente, são os hebreus. É dos hebreus que surgiu o cristianismo. Originalmente os hebreus começam com Abraão, entre 2166 a 1991, mais ou menos antes de Cristo, viveu o maior patriarca dos hebreus. De Abraão veio Isaac, depois Jacó, depois as 12 tribos, José, que foi levado pelo faraó Sesostris II para o Egito, e lá seu povo cresceu, até o momento que Moisés vai liderar a saída do povo do Egito, a saída dos hebreus do Egito. Eles passam 40 anos vagando pelo deserto, até chegar em Canaã, terra fértil, rota de comércio entre egípcios e mesopotâmios, então uma região estratégica importante que vale bastante. Infelizmente, até hoje, palco de guerra. Desse momento da história, chegada dos hebreus até hoje, lugar de guerra. Guerra, 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 guerra por território, guerra por lugares religiosos. Inicialmente, chegando em Canaã, vão ser liderados por juízes, Gideão, Samuel, Jefté, Sansão, e depois por reis. Saul é o primeiro rei, depois Davi. Salomão é o terceiro e último rei dos hebreus. Quando morre Salomão, existe um grande cisma e os hebreus são divididos em dois. De um lado, temos Israel, com algumas tribos do norte, e abaixo Judá. O reino é dividido em 931 a.C. Em 722, Israel cai. Israel é dominada pelo Império Assírio, quando estava no período de sua ascensão. Judá ainda consegue sua independência, mas em 586 a.C., a Babilônia, Nabucodonosor, vai dominar os judeus também. Os persas permitem que voltem esses hebreus para a sua terra original. O povo de Israel já está muito misturado, já perdeu sua identidade, enquanto os judeus mantiveram sua identidade, e por isso que até hoje chamamos eles não de hebreus, mas de judeus. Esses judeus então vão passar por diversas dominações, pelos persas, depois por Alexandre, depois pelos romanos. E é no Império Romano, diante do imperador Tito, em 70 depois de Cristo, que os judeus vão tentar a rebelião, vão tentar a independência, que eles sempre quiseram. 2 anos de guerra, vão ser derrotados pelo Império Romano, não tinham forças para combater, e aí os romanos decidem dispersá-los novamente. Uma nova diáspora dos hebreus acontece. Primeiramente com a Babilônia e agora com os romanos. Vão dispersar ali por todo esse Império Romano. E vão ficar dispersados até o século XX. Século XX, então, depois dos terrores do Holocausto,
a ONU cria ali o Estado de Israel e cria um novo problema, porque eles fazem os judeus retornarem para esse local original, mas já tem povos palestinos, né, que são árabes, que são muçulmanos, então colocam todo mundo junto e infelizmente existem muitos problemas que duram até hoje. Aqui vemos o Muro das Lamentações, que é o que sobrou desse segundo templo de Israel, que é um dos pontos mais importantes de Jerusalém, a cidade que mais gera conflitos, porque ninguém quer dividir Jerusalém, local importante para os muçulmanos, importante para cristãos, importante para judeus. Para finalizarmos, vamos só destacar algumas características em comum nessas sociedades hidráulicas. E chamamos sociedades hidráulicas porque são sociedades que surgiram a partir do surgimento de grandes rios. São estados teocráticos, ou seja, que colocam a religião no poder, um poder superior. Muitas vezes vemos momentos em que o governante é considerado um deus, então é como se Deus estivesse governando. São estados despóticos, autocráticos, ou seja, não há divisão no poder. A sociedade é estamental, isso quer dizer, não tem muita mobilidade na sociedade. Uma pessoa nasceu numa posição social, é quase certo que ela vai morrer naquela posição social. Na religião eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, salvo 2 exceções que vimos. Na economia existe a propriedade estatal da terra. A terra pertence ao Estado, o Estado permite que as pessoas trabalhem nela para que possam pagar ali impostos para sustentar esse Estado.